comunidade quilombola é uma coisa muito complexa, né? É uma coisa que o nosso antepassado ele veio da África para ser escravizado, então trouxeram para cá. Eu acho que é uma dívida que o país tem conosco, porque nós não queria vir para cá, trouxeram forçado, né? Ivapranduva bem mais antiga, por volta de 1630. Aí em 1690 a dona dele fica doente, ela vai embora. E Ivapranduva já começa a se organizar em 1690. Por que a gente fala esse trabalho é bem complexo? Porque a organização já começa bem antes da Lei Áurea. Eles já se organizaram para ser livre aqui. E essa organização já correu muito sangue, né? Muito sangue, teve muita luta para poder eles conseguir essa libertação já. Ivapranduva aqui nós somos tudo rico, né? Nós somos milionários. Por que milionário? Porque eu acho que o modelo de vida, né? O jeito da vivência é muito importante. E também nós não temos muita preocupação com o dinheiro, entendeu? Tem preocupação sim, mas não é aquela ganância do que o dinheiro é tudo. Porque nós estamos preocupados em viver, mas também nós estamos preocupados muito em preservação. Nós queremos preservar a terra, que é a mãe, nós queremos preservar o rio, nós queremos preservar a caverna, nós temos que preservar a mata, nós temos que preservar os bichos, os animais e os pássaros também. E um patamar muito legal quando a gente se organiza em comunidade, porque ninguém passa fome. Nós estamos dentro da comunidade é que ninguém passa fome. Onde a condição de vida é quase todo mundo igual ao outro. Tem uma coisinha a mais, mas é tudo um padrão só, entendeu? Ninguém tem ganância de plantar muitas coisas, por exemplo, nós mexemos com banana orgânica. Nós não temos intenção de desmatar toda essa mata para plantar banana, não. Aquela meia dúzia de pé que a gente tem ali é suficiente para a gente manter e pagar suas contas durante um mês, durante o ano. Toda uma coisa formada de pai para filho, e o que a gente respeita muito é os mais velhos, né? A gente vai buscar muito conhecimento com as pessoas mais velhas da comunidade. Então, aqui a gente lutou, por exemplo, primeiro para ter a terra. Então, quando chega a Constituição de 88, que lá no artigo 68, que dá o direito do governo reconhecer e titular essas terras de quilombo, a gente conseguiu ser reconhecido como comunidade quilombola e ter o documento da terra. E esse documento da terra, a gente sentou e decidiu montar uma organização que chama associação, e a associação está em nome da associação, está em nome de uma instituição que é o dono da terra. Quando essa terra está em nome da associação, então toda coisa que tem dentro da comunidade não é meu, não é dele, é nosso. O quilombo, nas organizações, no início, é muito machista, foi muito machista. E a gente está se inserindo nesses espaços para nós hoje, é uma luta, né? Como muitas coisas aconteceram na comunidade através de mulheres, de grupo de mulheres, muitas coisas. Então, tá organizando, tá ali próximo dos jovens, meninos e meninas, ter esse contato com os meninos, tentar mostrar para ele a importância da mulher, o respeito, né? Então é muito interessante e uma vitória, né? Porque você está conquistando o espaço, né? Com o passar do tempo, a tecnologia chegou, então deu-se uma distanciada dos jovens com as organizações. Então eu e mais uma colega, a Roseli, a Andréia e a Cleonice, tivemos a iniciativa de estar reorganizando esses jovens, né? E tudo começou através mais do fortalecimento da fé.
através da religião, a gente puxar isso, até por conta da história nossa, tudo começar através da discussão da religião, a gente vê através da Bíblia a importância da gente lutar e de brigar pelos nossos direitos, sempre se espelhando, né? Então a gente resolveu voltar com esse grupo através da fé para poder a gente conseguir organizar as outras partes, que é através de cursos para liderança, a participação deles mais na comunidade, né? Abrange também a questão de saúde, que tem muitos temas também pertinentes que para nós eram temas distantes e hoje está mais próximo, depressão, doenças, todas essas drogas, né? Então são vários temas que a gente também se preocupa com esses jovens. Então a gente começou com isso, um encontro religioso, e hoje a gente está abrangindo esses outros temas aos poucos, para que eles comecem a se inserir novamente nas organizações. Até porque sem eles não vai haver um futuro, né? Isso aqui nós não podemos perder, né? Nossa cultura, nossa tradição, né? Nosso modo de viver. E com tudo isso que está chegando, esse novo, mas sem perder essa essência nossa, né? E através da organização deles que a gente consegue manter a cultura viva. Porque hoje, no contexto que estamos vivendo, está sendo bastante preocupante, muito, muito. A gente está preocupado com toda essa luta que a gente já conquistou de 20, 25, 30 anos para cá, porque eu tenho 34 anos e desde que eu conheço por gente, a gente já vem brigando por nosso direito, contra as barragens, políticas públicas, território, né? Então a gente está revivendo isso para que isso não se perda. A gente conseguiu e deu aquela acalmada. Agora você está vendo as ameaças novamente. Então a gente já está se reorganizando para ter esse fortalecimento, principalmente o fortalecimento feminino, que é, né, uma discussão forte entre nós e uma conquista que a gente teve que nós não estamos querendo abrir mão, né? A gente quer continuar resistindo também. Que criança que vai querer se assumir enquanto quilombola, se falava que o passado dele, lá, o negro lá, mostrando imagem do negro apanhando, sendo chamado de vagabundo, mas nunca sendo elevado ele pelo seu verdadeiro, real conhecimento. Por que foram trazidos? Por que foram capturados e sequestrados? Isso tem que ser explicitado. Foram capturados, foram submetidos porque tinham competências, porque sabiam, mas da forma que foi feito de uma forma avassaladora, né? Um verdadeiro holocausto com a população africana. Muitos ainda não entendem a cultura, não conhecem e criam um estereótipo grande sobre o nosso povo, sobre a nossa comunidade. Quando fala que vai conhecer um quilombo, fala que vai chegar num lugar onde são pessoas negras, todas de cutis pretas, trajando ainda hoje roupas feitas de saco de estopa, maltrapilhos, ou algum mesmo até com tangas. Acham que no território quilombola vão estar encontrando ainda isso. Pessoas desprovidas de conhecimento que são assistencializadas por um governo. E quem chega até essas comunidades, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que todo mundo que está aqui dentro trabalha, rala, mantém uma cultura. O sistema educacional brasileiro ainda tem que mudar muito para atender todas essas demandas de diversidade, de riqueza em conhecimento que há no nosso país e muitas vezes fica no campo oculto do currículo. Ouvir também, saber, a escuta é conhecimento e muitas vezes a gente deixa a escuta de lado, a gente só quer falar, quer ser ouvido, mas a gente não quer ouvir. Então, a escuta é conhecimento, conhecer uma comunidade caiçara, ouvir, ter a escuta da comunidade caiçara é conhecimento. Ouvir uma pessoa do movimento LGBT também,
você vai saber como se relacionar com seus alunos. Ouvir uma pessoa que, na sua sexualidade, o seu gênero, né, ela tem um segmento, você ouvir, você saber, você conhecer, você vai saber tratar o outro, mas não isolá-lo ou tratá-lo de forma, né, diferenciada. Eu trabalho lá em Jacupiranga, rodo 70 quilômetros para ir, 70 para voltar. Mas o que eu tenho aqui eu não encontro lá, em uma cidade que está 70 quilômetros longe de nós. Por quê? Porque aqui eu sei que se eu ficar doente hoje, enfermo, o meu vizinho aqui do lado vai me acolher, vai me ajudar, vai me trazer o que comer, o que beber, a minha família não passará fome. O meu vizinho em frente vai me acolher, vai me dar o que comer, o que beber, vai cuidar da minha roça, vai cuidar das minhas criações, e eu não necessitarei, né, ir para a rua e passar fome. Se eu estou numa cidade, isso aconteceria, porque eu deixaria de pagar um aluguel, deixaria de ter poder de compra financeiro, eu cairia na rua. Seria mais um morador de rua, mais um problema social para um governo. Problema social muitas vezes criado pelo próprio governo, pela própria sociedade. Viver em Vaporunduva, para nós, é um privilégio muito grande que muitos não terão. Vivenciar essa cultura, crescer dentro dessa cultura, para nós, a melhor forma, o melhor modelo de sociedade que nós poderíamos ter dentro de um país. Modelos como esse eu acho que deviam ser disseminados, inseridos em muitos espaços para que as pessoas passassem a se ver mais como seres humanos, como cidadãos, como iguais, independente da cor da pele, se tem mais melanina, se não tem, se tem menos melanina, se o cabelo é crespo, afro, se o cabelo é liso, se o cabelo é loiro, se o olho é azul, se o olho é amarelo, se o olho é preto. Importante é entender que o sangue que corre na veia de cada um é vermelho e que somos todos seres humanos. E isso aqui em Vaporunduva é plantado, é trabalhado desde a mais tenra idade até a maior experiência dos nossos griots. Baroye, baroye, baroye.